Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fatores de textualidade ou critérios de textualização. A nomenclatura costuma variar um pouco, mas o que importa é que o tema do vídeo de hoje é um dos mais importantes dentro da área de linguística textual. E para tratar deste tema eu vou me embasar principalmente na obra Introdução à Linguística Textual de Ingedor Kor e o Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuschi, dois livros que eu sempre digo aqui que são fundamentais para o estudante de letras e cujos links estarão aqui na descrição do vídeo. Então, caso você tenha interesse em adquirir as obras, ou pelo menos clicar no meu link e ir lá no site da Amazon, dar uma olhada, ver o preço. Claro, né, se for o caso, que compre através do meu link, pois é uma forma de você ajudar a manter o canal. E se você é um interessado por conteúdos assim, fica o meu convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois esta é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! O tema do nosso vídeo de hoje é um tema que eu há muito tempo queria trazer aqui para o canal, até porque é de muita relevância para o estudante de letras, para o professor de língua portuguesa, para aqueles que estão prestando concurso público, pois costuma ser tópico de edital, e até mesmo em relação ao texto literário, né? Muitos dos fatores que nós vamos falar aqui se relacionam diretamente à produção e à leitura, à recepção do texto literário. Por isto mesmo, este vídeo vai ser inserido numa nova playlist aqui do canal, intitulada Linguística e Literatura Travessias, onde entrarão temas que fazem essa ponte entre as duas áreas de estudo. Os vídeos desta playlist, a partir de agora, serão identificados com a tarja laranja. Os de teoria literária geralmente é com a tarja branca, os de linguística com a tarja vermelha. A partir de agora, Linguística e Literatura Travessias será com a tarja laranja. Bom, mas segundo Ingedor Kor e segundo Marcuschi, grande parte dos linguistas, os linguistas brasileiros que já colhem essa noção dos fatores de textualidade de dois autores estrangeiros, Bogrand e Dressler, nós temos 7 fatores de textualidade, que são coesão, coerência, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Esses são os 7 fatores, sendo que costuma-se dividir ainda em 2 fatores ligados ao texto, que é o fator da coesão e o fator da coerência, e 5 ligados ao leitor, que são o da aceitabilidade, situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade e também o da informatividade. Começando com o primeiro fator, que geralmente os autores já trazem a coesão textual, eu quero que vocês entendam como palavras-chave a ligação, a conexão de partes do texto. Segundo Ingedor Kor, costumou-se designar por coesão a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam. Então, todos os elementos linguísticos que servem para relacionar partes de um texto estão ligados à coesão textual. Ingedor Kor ainda vai dividir a coesão em outros 2 subgrupos, que é a coesão remissiva, que é aquela que faz a retomada de elementos já citados ao longo do texto, e a coesão sequencial, que é aquela que se encarrega de dar continuidade ao texto. Embora seja muito importante para a constituição de um texto, a coesão, conforme aponta Luiz Antônio Marcuschi, e por isso é importante a gente fazer essa ligação entre as duas obras, entre os dois autores, ela não é nem necessária, nem suficiente para que um texto tenha sentido, para que um texto tenha a sua significação completa. Isso porque existem casos, principalmente no campo da literatura, por isso que eu falei que este tema também toca no aspecto literário e por isso que estará este vídeo
numa playlist que faz essa ponte entre a linguística e a literatura, existem textos que preferem romper com a coesão, com aquilo que se espera de um texto coeso, para ampliar sua significação, para, enfim, apresentar uma nova possibilidade de recriação da realidade. Um exemplo clássico é o texto Circuito Fechado de Ricardo Ramos. Se você não o conhece, coloca aí no Google que vai aparecer rapidamente. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou ler o comecinho dele, que diz o seguinte: chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, e aí segue. Quando você vai lendo o texto, você percebe que, embora formado basicamente por substantivos e alguns poucos adjetivos, este texto, e por isso mesmo, rompendo com aquilo que se esperava como regra de coesão, este texto tem sim muita significação. Então, entra dentro do que Marcuse diz. Ela não é nem necessária nem suficiente. Além dela, outros fatores são importantes e quando ela não está presente, dependendo da intencionalidade, aí nós chegaremos já em outro critério, em outro fator, dependendo da intencionalidade, não ser coeso pode enriquecer muito um texto. O segundo fator, o segundo critério é a coerência. A coerência diz respeito ao sentido. Segundo Ingeborg, a coerência diz respeito ao modo como os elementos subjacentes à superfície textual entram numa configuração veiculadora de sentidos. Ou seja, aqui entram todos os elementos que são utilizados dentro daquele texto para fazer com que a sua significação seja perfeita, com que as ideias ali presentes não se contradigam, não resultem como incompreensíveis, não conectadas umas às outras, enquanto que a coesão tinha a ver com a progressão estrutural e linguística do texto, a coerência tem a ver com a progressão semântica, os sentidos daquele texto. E quando eu faço essa diferenciação entre coesão e coerência em termos de textualidade, eu não digo isso sozinho. O próprio Marcuse diz que a coerência é uma atividade interpretativa e não uma propriedade imanente ao texto. Isso porque muitos textos que não se utilizam da coerência acabam demonstrando-se coerentes quando do processo interpretativo. Ele traz aqui um exemplo, Marcuse traz um exemplo que está lá em Irandé Antunes, num livro que eu também tenho, O Lutar com Palavras. O exemplo diz o seguinte: subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. A princípio, o texto pode parecer sem relação entre as ideias e gerar uma certa desconfiança em relação à significação deste texto. Afinal de contas, ele tem sentido ou não? Quando você percebe o fato que motivou tudo isso, você vê que o eu lírico está meio que flutuando ali, apaixonado depois de ganhar um beijo de boa noite da pessoa amada. Aí tudo faz sentido, né? Essa aparente incoerência das ideias torna-se coerente com o sentido geral do texto. Novamente, entra aqui em jogo a noção de que tais critérios, tanto estes dois que nós já tratamos, quanto os próximos que nós vamos falar, eles são importantes, são relevantes, mas eles não são regras pré-determinadas. Eles são flexíveis de acordo com a intencionalidade. Eu diria que a intencionalidade, que é um dos critérios, inclusive, um dos fatores de textualidade, ele paira por sobre todos os outros. E dependendo da intenção do autor, ele pode, em determinado texto, ser mais ou menos coerente, mais ou menos coeso. Um outro critério é o da informatividade, ou seja,
Aquele texto traz informações, traz ideias, e dependendo do tipo de ideia, aquele texto pode ser mais ou menos previsível. Isso porque ele tanto pode trazer muita informação que nós já conhecemos, e aí ele vai ter um grau baixo de informatividade. Ele pode trazer algumas informações que nós já conhecemos e outras que não, então ele vai ter um grau médio de informatividade, e ele pode trazer muita novidade e pouca coisa que nós já conhecemos, e aí ele vai ter um grau alto de informatividade. Porém, duas situações são praticamente impossíveis. Tanto esse texto trazer unicamente informações que nós já conhecemos, afinal de contas seria um texto irrelevante, e ninguém produz um texto que não tenha relevância, né? Sempre quando alguém produz um texto, quer trazer uma novidade. Quanto também é muito difícil um texto que tem, praticamente impossível, na verdade, um texto que só tenha novidade, um texto que trate de informações e faça relações que você não conhece. Uma situação que nós podemos usar como extrema aqui e que ainda assim não se encaixa nesse caso, seria de você pegar lá no século XIX e colocar um indivíduo em contato com uma notícia que fala da tecnologia de telecomunicações 5G. Bom, se você a princípio pode imaginar, não, esse tema aqui, realmente o pessoal lá não vai ter a menor noção do que trata, porque vai ser um texto que vai falar de celular, internet, conectividade, etc. Mas ainda assim, algumas palavras dentro do texto vão fazer aquele indivíduo ter uma certa noção do que está sendo tratado. Por exemplo, a palavra comunicação, a palavra cientista, tudo isso faz com que o indivíduo meio que imagine que, olha, esse texto trata de um tema que eu não sei muito o que é, mas que foi algum avanço científico aí, do qual eu não faço a menor ideia. Então, percebam, não existe um texto totalmente novo, totalmente inédito. Outro critério é o da situacionalidade. Esse critério que tem a ver com o contexto ao qual se liga aquele texto que está sendo lido, enfim. Na verdade, a situacionalidade ela não diz respeito apenas ao momento de leitura e interpretação, mas também diz respeito ao momento de produção, né? Ela se liga a toda a história daquele texto, desde a sua gênese até a sua recepção. Inge-Dorkor vai colocar aqui dois tipos de situacionalidade. Aquela situacionalidade que vai da situação para o texto e aquela que vai do texto para a situação. Da situação para o texto é todo o complexo histórico, cultural, social que contribui para a produção e a recepção daquele texto, ou seja, para a sua interpretação, para a produção por parte do autor, é meio que um evento de fora para dentro do texto. E a situacionalidade que vai do texto para a situação em si é aquilo que o texto traz que pode facilitar a compreensão do contexto. Entendem? Para trabalhar isso de forma mais adequada, eu trago aqui um poema. Eu trago um poema do poeta paraibano José Antônio Assunção, aqui do seu livro O Câncer no Pêssego, chamado Natal, 1987, em que o autor diz: o perdido gesto de vasculhar os sapatos na manhã dos sinos. Os próprios sapatos, itinerário de ti, já quedam rotos nas rugas do tempo. E o menino antigo, só de teimoso, suporta o presente. Existem alguns elementos aqui do contexto que facilitarão a interpretação da situacionalidade a que se liga este poema. Por exemplo, Manhã dos Sinos, Natal. Peraí, ele faz referência a um período natalino. Nós utilizamos aqui elementos contextuais, sociais, culturais que nos ajudaram a interpretar em que se situa esse texto. Porém, ao mesmo tempo, existem elementos dentro desse texto que nos possibilitam entender a situacionalidade de produção dele, ou seja, o que é que se passava com esse eu lírico. E quando ele diz que
o menino antigo só de teimoso suporta o presente, você entende aqui que, bom, não se trata de um presente material necessariamente, mas sim o presente temporal. Ou seja, esse momento natalino trouxe para o eu lírico uma série de lembranças e tudo isso não está sendo um momento fácil de lidar. Mas essa interpretação, claro, aqui bem resumida, né? Não vou adentrar na interpretação do poema, mas essa situação que não está sendo fácil de lidar devido a essas lembranças ocasionadas pelo Natal, só são possíveis de interpretar com elementos textuais. Então vejam, primeiro uma recorrência de elementos contextuais para a interpretação do texto e depois o texto facilitando a interpretação de elementos contextuais. Nós temos a intertextualidade também, que é a relação entre textos, né? Ou seja, o modo como os textos dialogam entre si, e Inge-Dorkor afirma aqui que a intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção-recepção de um dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relação que um texto mantém com outros textos. Essa relação que faz com que um texto seja melhor compreendido quando você conhece o seu referente, quando você conhece a sua influência, aquilo que ele parodia, aquilo com o qual ele se relaciona. É muito comum utilizar-se como exemplo as diversas canções do exílio, né? Tem lá de Gonçalves Dias, mas tem uma série de outras canções do exílio, tem atividades escolares que pedem para o aluno fazer a sua própria, enfim. Citaria outro exemplo, a canção Monte Castelo, de Legião Urbana, acredito que vocês conheçam também, se não conhecem, fica o convite. Canção muito bonita que faz referência ao mesmo tempo com Camões e com a Bíblia. É uma relação intertextual. Então, é basicamente isso. Por fim, nos restam dois fatores. O primeiro deles é a intencionalidade. A intencionalidade ela é bem centrada no autor. Ou seja, o autor tem determinado objetivo e a partir desse objetivo que ele tem, ele pode fazer utilizações, ele pode ser fiel ou não aos critérios de coesão e de coerência. Inclusive, a própria Inge-Dorkor vai dizer que a intencionalidade refere-se aos diversos modos como os sujeitos usam textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas. E lá na frente ela diz que existem tanto os casos em que o locutor se vale da intencionalidade para produzir textos coesos e coerentes, quanto também ele pode afrouxar esses critérios de coerência e de coesão de acordo com sua intenção. É o que acontece lá no texto Circuito Fechado, que nós já tínhamos citado, né? Ou seja, um texto que aparentemente não faz uso de coesão, né? E por isso mesmo poderia parecer problemático, na verdade é fruto de uma intenção, e de uma intenção que gera, sim, muita significação. Ao mesmo tempo, nós temos a aceitabilidade. Se a intencionalidade está centrada no autor, a aceitabilidade está centrada no leitor. E Inge-Dorkor vai dizer que ela é a contraparte da intencionalidade, ou seja, refere-se à concordância do parceiro em entrar num jogo de atuação comunicativa. O leitor vai aceitar ou não aquele texto ali como coerente, como coeso. Por mais que ela diga aqui que, na maioria das vezes, nós nos esforçamos para encontrar o sentido naquele texto. Mesmo quando ele parece incoerente, parece não ser coeso, mas nós nos esforçamos para encontrar um sentido nele. É meio que um pacto que se estabelece quando você vai ler um determinado texto. Sobre a relação de intencionalidade e aceitabilidade, eu chamo a atenção para o poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira, que inclusive uma inscrita ou um inscrito já deixou aqui no canal uma pergunta indagando se aquele texto é poesia, porque ele não parece ser ficção, ele não parece fugir da realidade, mas sim está extremamente ligado à realidade. Eu falo disso, inclusive, no meu novo livro de teoria literária, né? Onde eu vou dizer que, diante da pergunta se aquele texto
é literatura ou não, é poesia ou não, a única resposta possível é que sim. Primeiro, porque ele não é uma notícia de jornal. Por mais que ele se baseie na notícia de jornal, ele não está num jornal. Ele, ao contrário, foi colocado pelo poeta num livro de poesia. Ele está ordenado numa determinada estrutura. Ele tem, ao mesmo tempo, um olhar subjetivo em relação àquela realidade, que não é o recorte total da realidade, mas sim um recorte bem específico. Por tudo isso, ele tem a intenção de ser poesia. E aí cabe ao leitor entrar nesse pacto e aceitá-lo como poesia, vendo ele lá num livro de poesia e submetido a toda essa utilização aí. Então é isso, percebam que é um tema bem interessante, bem rico, que mostra a quantidade de recursos e de possibilidades que a linguagem, de um modo geral, coloca à disposição de autor e de leitores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É lógico que, como eu disse, alguns desses fatores de textualidade, desses critérios de textualização, cabem ser trabalhados em vídeos específicos para que possamos adentrar em suas várias potencialidades, né? Mas acredito que, como introdução, o vídeo já tenha ficado bastante significativo, né? E espero que os ajude, você que veio aqui para estudar, você que veio para conhecer um pouco mais desse tema. Se gostou, não deixe de interagir, pois, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.